Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, é na alegria do Espírito Santo que mais uma vez nos encontramos aqui no canal Pedro Rondinelli para a reflexão do Santo Evangelho. Hoje a Igreja nos fala através do Evangelista São Mateus, capítulo 16, versículo do 13 ao 23. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos seus discípulos: no dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Responderam: uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhe Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus então lhe disse: feliz és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que estás nos céus. E eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Desde então, Jesus começou a manifestar a seus discípulos que precisava ir a Jerusalém e sofrer muito por parte dos anciões, dos príncipes, dos sacerdotes e dos escribas. Seria morto e ressuscitaria ao terceiro dia. Pedro então começou a interpelá-lo e protestar nestes termos: que Deus não permita isso, Senhor. Mas Jesus, voltando-se para ele, disse-lhe: afasta-te, Satanás, tu és para mim um escândalo. Teus pensamentos não são de Deus, mas dos homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Queridos irmãos e irmãs, a palavra de hoje vem nos trazer este relato bem conhecido através do evangelista São Mateus, em que Jesus chega numa certa localidade de Cesareia de Filipe, e lá ele faz a pergunta aos seus discípulos, no dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Ou seja, Jesus pergunta aos seus discípulos: o que é que estão dizendo de mim? O que é que a opinião pública fala a respeito de mim? E aí eles começam a dizer: uns dizem que é João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu é Jeremias ou um dos profetas. E aí Jesus olha para eles e pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? E aí com certeza um silêncio se fez. Mas um responde: Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus olha para Pedro e diz: feliz és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que estás no céu. Por isso eu te declaro: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edifico a minha igreja. Então, Jesus, ele deixou uma igreja. Em Mateus 16, versículo 18, ele diz: sobre ti, Pedro, eu edifico a minha igreja no singular. Então, cremos, nós cristãos católicos, acreditamos, como Pedro foi o primeiro Papa, que essa igreja é a igreja da qual nós fazemos parte, não menosprezando nenhuma outra denominação. Mas aqui nós entendemos dessa forma, nós interpretamos juntamente com a igreja dessa forma: tu és Pedro, e sobre esta pedra edifico a minha igreja. Então, nessa certeza, amados irmãos, é que Jesus deixou uma igreja, ele deixou ela com uma missão.
E a missão é esta de dar continuidade ao seu ministério. Então, Jesus, ele quis ordenar sacerdotes lá na Santa Ceia. Já lá no monte, quando ele sobe ao monte, que passa a noite toda em oração, que entre tantos discípulos, 72, ele escolhe 12 que ele vai chamar de apóstolo. E o que significa um apóstolo? Um enviado, um mensageiro. Então, apóstolo é aquele que leva a palavra de Deus de salvação para a humanidade. Então, quando Jesus escolhe os 12, que sobe naquele monte e passa a noite toda em oração, ele os chama de apóstolos. E aí ele os envia com a missão dele, do Cristo. Jesus, já sabendo que se aproximava o seu dia, de voltar ao Pai, vim do Pai e ao Pai voltarei, então ele escolhe 12 que chama de apóstolos e que dá o encargo deles dar continuidade ao seu ministério de levar, de pregar a sua palavra. Então Jesus diz: Pedro, és pedra, sobre essa pedra edifico a minha igreja. As portas do inferno não irão prevalecer. Jesus não disse que o inferno não iria investir, que o inferno não iria perturbar a sua igreja, mas ele disse que o inferno não iria vencê-la, não iria prevalecer sobre ela. Então, mesmo que a gente seja assolado pelas tempestades excitadas pelo maligno, Jesus nos garante: se somos igreja viva dele, jamais ele vai vencer-nos, porque Cristo está conosco. E aí, mais adiante, o mesmo Pedro que, como o próprio Cristo disse, és feliz, Simão, filho de Jonas, não foi a carne, nem foi o sangue, mas foi o Pai que te revelou. Então, o mesmo Pedro em que o Pai concede-lhe a inspiração e a revelação de que aquele que está diante dele é o Filho dele, é Deus, Filho de Deus. Na mesma hora, o inimigo também usa Pedro para querer, de certa forma, atrapalhar a missão do Cristo. Por um momento, o que Pedro estava falando era algo que estava contrário à vontade de Deus e à vontade do próprio Cristo. Quando Jesus diz que está chegando a hora de ser morto, que vai ser entregue às mãos dos homens e vai ser morto, crucificado, mas que vai ressuscitar, Pedro, ele se coloca como que puxando Jesus à parte e o repreendendo. Como que diz: Senhor, não diga isso. Isso não vai te acontecer. Isso não pode acontecer. Pedro falava humanamente. E como o próprio Cristo diz, humanamente excitado pelo imundo, pelo espírito maligno. E Jesus vai e diz, de imediato: afasta-te de mim, Satanás. Tu és para mim um escândalo. Teus pensamentos não são os de Deus, mas o pensamento dos homens. A gente vê que Jesus associa muito demônio, muito maligno ao homem. O homem no sentido de carne. Não é o homem no sentido homem, pessoa, mas é o homem no sentido, o Senhor está falando, carne, em que a gente se deixa conduzir unicamente pela carne, pela vontade da carne pecaminosa. Mas quando nos deixamos conduzir pelo Espírito Santo, aí sim, a graça de Deus é abundante em nossa vida. Por isso, meus irmãos, nós precisamos estar vigilantes, porque podemos um momento ser usados por Deus, mas também, se não vigiarmos, podemos também, por um momento, sermos usados pelo maligno para atrapalhar o crescimento da obra de Deus, para atrapalhar o cumprimento da vontade de Deus diante de certos movimentos pastorais ou atividades que nos foi confiado pela Igreja do Cristo. Por isso nós devemos sempre buscar nos interiorizar, buscar termos uma vida de oração, buscarmos estar mais próximo do Cristo, para que possamos compreender. Naquele momento, Jesus estava ali presente e logo de imediato, pelo espírito do discernimento, em que Jesus vem discernir que não é Pedro, mas sim o inimigo que está falando naquele momento através de Pedro, Jesus, com a autoridade de Filho de Deus e Deus, ele exorciza aquele
demônio dizendo: afasta-te de mim, Satanás. Naquele momento, é como que Pedro sente um alívio e começa a compreender o que não compreendia. Humanamente, a gente pode dizer, mas Pedro estava, de certa forma, tendo certo cuidado para com o seu Senhor, porque não queria que ele fosse morto, porque não queria que ele sofresse, porque não queria que ele padecesse. Mas, como eu e você, nós não compreendemos muitas vezes os desígnios espirituais da providência divina. Assim como Nicodemos, que procurou Jesus à noite, e Jesus disse: Nicodemos, tu és um doutor, mas eu te digo, necessário vos é nascer de novo. Nicodemos não entendeu e disse: como posso nascer de novo sendo velho? Poderei, porventura, voltar a entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? E Jesus vai dizer: Nicodemos, se te falo de uma forma terrena, não me compreendes? Como me compreenderia se falasse de uma forma celestial? Então muitas vezes nós estamos também como Nicodemos ou como Pedro naquele momento, sem compreender e muitas vezes até de certa forma prejudicando. Por isso que prezamos pedir sempre a graça do Espírito Santo em nossa vida, para que tenhamos a visão que Deus quer que tenhamos, para que os nossos olhos possam enxergar, e como que dos olhos de Saulo que se torna Paulo, caia também dos nossos as escamas que nos impedem de enxergar as maravilhas espirituais em nossa volta. Os potentos de Deus que está agindo, os anjos de Deus que está trabalhando 24 horas para que o reino de Deus aconteça no nosso meio. Por isso, meus irmãos, se nós somos igreja viva, se em nós Cristo Jesus reina, tenha certeza, no teu coração, o inferno jamais irá vencer. Você pode até ser provado, porque Deus prova. Você pode até ser tentado, porque o demônio tenta, mas você não será vencido, porque a graça de Deus está no teu coração. Deus te prova para te aprovar na sua obra. E o demônio te tenta para te levar à destruição. Mas se estás em Cristo, se és igreja viva, ele não terá sucesso na sua tentação. Assim como Cristo venceu no deserto do jejum e da oração, somos convidados também, como a igreja viva dele, a estarmos no deserto, no jejum e na oração, para dizermos como Cristo, com a autoridade do Cristo: retrossata Satanás. Teus pensamentos são dos homens e não de Deus. Amado irmão, amada irmã, aqui foi mais uma reflexão do Santo Evangelho com o missionário Pedro Rondinelli. Paz e bem.